A obra começa com o vento balançando as cortinas, nosso prota acordando e se perguntando se está dentro do jogo que ele estava jogando. 3 anos atrás ele possuiu o personagem de um jogo chamado A Lenda Heróica de Arkham, que tratava de diversos eventos perigosos que ocorreram em uma academia e seus incidentes intermináveis, sendo abordado até mesmo o fim do mundo. Ele diz estar tudo bem, porque o protagonista irá cuidar de tudo, e logo ele revela que ele é só um figurante e que seu nome é Corin Losh. Que porra de nome é esse? Ele decide dar uma volta na aldeia em que ele estava atrás do verdadeiro protagonista e se pergunta sobre um tal ponto de partida até que ele se depara com alguém aparentemente também havia possuído um personagem do jogo, pois estava murmurando coisas como Sprite, que não existia no jogo. Rapidamente ele vai até ele dizendo: "Ei, eu também! Seu nome? Park Si-Hoo." Corin nos diz que ele é apenas uma pessoa normal, possuindo um personagem como ele, mas havia uma diferença entre eles. Park Si-Hoo possui um privilégio dado aos jogadores, uma janela de status. O problema é que Si-Hoo nunca deu solo leveling e não sabia utilizar tal privilégio. Corin disse que poderia começar por isso, o ajudando a distribuir os pontos, dizendo que jogou todas as histórias e todas as rotas possíveis, logo ele era um profissional no jogo e que ter alguém como ele ajudando era uma vantagem incrível. Enquanto eles conversavam, surge um monstro pelas costas de Corin, mas rapidamente Si-Hoo manda ele de F. Si-Hoo pergunta a ele se ele está bem, enquanto Corin está passando a lança nos outros monstros que apareceram. Corin tem todas as informações sobre o jogo, e Si-Hoo a janela de status e o sistema dos jogadores. Eles eram uma boa dupla, dizendo que com Si-Hoo poderiam salvar muitas vidas, impedir o fim do mundo e retornar à realidade. Sentados em uma pilha de monstros, Si-Hoo dá um elixir para o Corin. Ele pergunta quanto custou, mas Si-Hoo não responde. Enquanto ele bebe o elixir, ele diz estar decepcionado com uma coisa: o fato de só ter macho no grupo deles. Rapaz, tanto estranho assim, né? O charme do jogo é conter ação, fantasia e possuir uma gama de heroínas e um simulador de namoro. Mas o Si-Hoo não se envolveu com nenhuma mulher e apenas as colocou no grupo quando foi necessário. Logo, terminaram assim. Corin nos diz que devia ter percebido quando a neta do Imperador da Espada morreu a caminho da cerimônia de entrada, quando a chefe final do primeiro estágio desapareceu. Assassinatos e desaparecimentos misteriosos, a trama que se desviava da história original do jogo e o mais importante, o modo como Park Si-Hoo pensava, sua personalidade, sua verdadeira personalidade, dizendo que devia ter duvidado um pouco dele. O quadro corta pro Corin se perguntando o que era aquilo que ele estava vendo, dizendo que Mariette Dunalef era uma das heroínas desse jogo, mas nem ele nem o Si-Hoo foram capazes de encontrá-la, pois ela desapareceu. Ele se pergunta o porquê do cajado dela estar ali. Ele fala que seguiu o Si-Hoo porque ele continuou saindo de fininho à noite, e que não poderia imaginar que um lugar como aquele existisse no subterrâneo, e que aquele lugar era como o inventário do Si-Hoo. Olhando em volta, ele acha mais uma peça secreta, uma katana que pertencia a outra heroína que desapareceu. Olhando mais a fundo, ele percebeu que todos os itens eram de personagens que desapareceram conforme o jogo progredia, e ele se depara com uma das heroínas que desapareceram, Mariette Dunalef. Logo atrás dele aparece o Si-Hoo perguntando por que dele estar ali. Corin pergunta o que caralhos era isso tudo, e que ele havia dito que foi atrás da Mariette, mas perdeu ela. Si-Hoo diz: aquilo era um demônio de qualquer forma, e pergunta ao Corin se ele desperdiçaria o sangue de uma vampira de classe anciã, e que ele só estava usando de forma eficiente, e que ele também havia bebido bastante. A poção que o Si-Hoo tinha dado ao Corin era o sangue da Mariette. Corin, se dando conta disso, já entra em choque. Si-Hoo pergunta qual o problema, falando que ele trabalhou duro para capturar ela. Corin pergunta por quê. Si-Hoo responde que fez isso para a história progredir eficientemente e que a sua rota era frustrante, dizendo que fica no prejuízo salvando as pessoas e não passando a faca em personagens irritantes como o Jagger e o Lark. Nem sei quem é. Você continua tentando salvar as pessoas as quais não podemos manipular sem subir o nível de amizade, e que usá-las assim é mais eficaz. Si-Hoo diz para o Corin que é melhor que ele nesse jogo. Corin diz que ele mentiu para ele desde o início e que ele não era um novato. Não, ele não era humano. Ao perguntar quantos ele havia matado, Si-Hoo diz que se ele conseguir mais 3 mortes, serão 100.000. Corin o agarra pela camisa e diz que ele é um monstro. Si-Hoo fala para ele cair na real e que todos eram NPCs, fora que Corin também havia matado vários NPCs. Corin diz que os que ele matou eram malignos e sem salvação. Corin murmura: eficiência? Frustração? Se tá tão obcecado com eficiência, então por que pegou a Audace?
Por que raios um mago iria pegar uma peça secreta que serve para cavaleiros? Sihu tenta falar, mas Kuro interrompe, dizendo que o que há de errado em um destino normal e que ele poderia fazer eles facilmente com o sistema, perguntando por que ele fez toda essa merda sem sentido por algo assim. Sihu tenta falar novamente e é interrompido novamente pelo Kurin, dizendo que ele só precisava de um saco de pancadas para suas tendências sociopatas. Carai, Sihu aparentemente sentiu essa, faz uma cara séria, pega o Kurin pelos cabelos e o soca contra o tanque onde a Mariette está. Kurin fica só o bagaço e Sihu diz que ele está o deixando louco. Depois de tudo que ele fez, Kurin não deveria falar assim com ele e que ele estava pensando nele. Que isso, cara? E que ele deveria ser tudo para ele. Ele deveria ser o seu mundo, dizendo que o Kurin não sabe o seu lugar e mesmo assim fica se metendo nos assuntos dos outros e tudo que ele faz é ficar olhando mulheres. Como ele poderia? Ele diz que não vai mais se segurar. Rapaz, ele é. Kurin já fica nervoso com o Sihu literalmente assumindo que é, se afasta dizendo que ele não era esse tipo de personagem e que eles estão juntos há mais de 199 capítulos. Sihu diz que removeu tudo que poderia ficar em seu caminho, tudo pelo futuro de ambos. Kurin tenta falar o motivo de só ter homens no grupo, mas Sihu interrompe e diz que os outros homens são apenas para ele olhar e que Kurin não precisava ligar para eles. O único que ele realmente amava era o Kurin. Rapaz, agora não é essa dúvida não. Kurin dá um soco na força do Sihu e corre dizendo em seus pensamentos que ele era medonho pra cacete e que ele estava com medo de ser esbagaçado, sendo que ele nem teve uma namorada antes. Sihu usa magia e o prende em uma posição um tanto diferente. Kurin diz que não era pra ser assim. Sihu diz que ele não pode correr dele e que ele iria o aprisionar para sempre e que ele era seu e que nesse mundo falso ele era a única coisa real. Kurin diz que ele estava o assustando. Sihu diz que quando tudo acabar, assim que o último estágio terminar, eles irão ficar juntos para sempre. Kurin é aprisionado em um lugar criado por Sihu e uma notificação que o último estágio começou aparece. Kurin diz que ele sempre matou tudo sozinho, então ele tinha certeza que ele iria matar o chefe final também. Ele se pergunta o que aconteceria com ele após Sihu derrotar o chefe final. Rapaz, eu conto ou vocês contam? Logo após a pergunta, outra notificação aparece dizendo que o jogador morreu e o desafio falhou. Kurin, um tanto incrédulo, se pergunta: aquele filho da puta falhou? Tudo fica branco e voltamos para o Kurin acordando na cama novamente. Após Sihu morrer, Kurin regressou 3 anos atrás no passado, o dia em que ele entrou no jogo. Kurin cerra os punhos e diz que tem que matar ele. Park Sihu. Ele tem que matar o protagonista. O segundo capítulo começa nos mostrando um incidente de inundação. Durante a missão de conquista dos monstros, a barragem rompeu, varrendo um vilarejo do mapa. Milhares de monstros aquáticos e pessoas se afogaram. Poxa, como que um monstro aquático se afoga? Diante dessa cena horrível, Park Sihu achou aquilo incrível. Naquela época, Kurin não conseguia entender o porquê dele estar rindo tanto, e parando para pensar sobre agora, embora várias pessoas tenham morrido, ele simplesmente viu uma chance de lucrar mais ao monopolizar o XP, aquele demônio. Kurin diz que pode impedi-lo agora, e que a essa altura ele está apenas no rank 5, assim como ele. Ele diz que todos os fatores de fortalecimento de jogadores estão concentrados na academia Merkaba, e que depois de entrar lá, ele virou um monstro. Ele não é nenhum monstro ainda, mas não há como dizer o quão rápido ele ficará mais forte depois de entrar na academia. A cerimônia de entrada é daqui a 5 dias. Em outras palavras, a única chance que o Kurin tem de matar o Sihu é agora. Enquanto o Kurin se prepara, Sihu segue fazendo uma missão tutorial que é ajudar a proteger uma costa na floresta. Enquanto eles matam os monstros, uma bela waifu diz que ele é habilidoso. Ele agradece. Logo depois, um senhor gordinho grita: Senhor Leon, senhorita Laura, a carruagem foi consertada. Eles seguiam até a carruagem até que escutaram um grito e avistam um tronco vindo em sua direção. Leon empurra Laura para que o tronco não acertasse. Ambos sacam suas espadas e ficam alertas, pois perceberam pelo som de choro que o monstro que havia arremessado o tronco era um lobisomem. O lobisomem dá um grito, enquanto isso, Kurin está muito observando, dizendo que correu para cá o mais rápido possível, mas não pôde impedir. Voltando para o lobisomem, ele avança e acerta a Laura. Kurin pensa que poderia ter salvo essas pessoas também. Laura cai no chão e aparentemente vai de F. Leon grita e manda o Sihu entrar na carruagem, enquanto ele ganha tempo. Sihu manda eles irem e que logo vão os alcançar. A waifu que estava na carruagem o chama
e o Sihu diz que não pode abandonar o leão. Voltando para o lobisomem, o leão manda o Sihu correr, sendo segurado pelo pescoço pelo lobisomem. Sihu entra em choque enquanto Corin tá no mato, só observando, querendo confirmar se o Park Sihu é o herói que salvará esse mundo ou ele é um possessor como ele. Sihu nervoso, mas animado ao mesmo tempo, dizendo que ele era grande pra cacete. O lobisomem dá um grito novamente, a waifu da carruagem aparece e manda o Sihu se abaixar. Ela desfere um golpe contra o lobisomem, mas é facilmente bloqueada pelo mesmo. Ela recua, ela fala para ele ir para trás, porque ela irá cuidar dele. O Sihu percebe quem ela é, a segunda filha da família Arden, que possui Odashi, uma das 6 espadas do rei, simplesmente o membro mais influente do grupo e uma personagem nomeada, Alicia Arden. Sihu diz que estava com medo enquanto puxa uma adaga e tenta matar Alicia. Corin segue vendo tudo do mato. Alicia se pergunta o porquê, olhando para ele. A visão dela começa a ficar turva, pois aparentemente a adaga estava envenenada. Ele pede desculpas, dizendo que a mão dele escorregou porque estava nervoso. O lobisomem dá mais um berro para lembrá-los que ele estava ali e parte para cima de Alicia. Ela, mesmo ferida, segue lutando contra o lobisomem, enquanto o Sihu apenas observa. Corin nos fala que se Alicia morrer, Sihu colocará as mãos na Odashi e conseguirá se unir ao grupo de Lunia Arden, um grande espadachim. Alicia tenta se acalmar e manter o foco enquanto luta contra o lobisomem. Sihu, observando, diz que desse jeito ela vai acabar matando o lobisomem sozinha e que não pode deixar isso acontecer. Ele arremessa a adaga em sua direção, mas ela percebe e a bloqueia com sua espada, fazendo-a perder o foco no lobisomem. Ela percebe que não foi um erro final e quando volta sua atenção para o lobisomem, ele já está perto demais. Mesmo assim, ela tenta se defender acertando sua espada na cabeça dele, mas ele morde seu tronco. Parando um pouco depois, ela aparece caída com o lobisomem em cima dela sobre uma poça de sangue. Sihu se aproxima e ela pergunta para ele o porquê. Ele a ignora, pega a Odashi e comemora, dizendo que ela só é usável com uma habilidade especial e que pensaria nisso mais tarde, porque matar NPCs daria mais XP. Ele vira para Alicia só o bagaço no chão com o lobisomem. Ela olha para ele lacrimejando. Ele ergue sua espada com o sorrisinho do Diane e é acertado por uma bolsa com um pó. Ele pergunta o que era aquilo e quem foi que fez isso. Logo depois, monstros aparecem e vão para cima dele. Corin diz que cogumelos mágicos são os favoritos dos monstros da floresta, por serem cobertos por um pó, o que estava na bolsa que acertou o Sihu, e que aos olhos dos monstros, Sihu agora não era nada além de carne fresca. Enquanto os monstros iam para cima do Sihu, o Corin resgatava a Alicia, retirando-a debaixo do lobisomem. Ele percebeu que havia algo no corpo dele. Chegando mais perto, ele viu que era a adaga que o Sihu havia arremessado. Logo após ele retirar a adaga, o Sihu chega por trás perguntando quem ele era. Corin disse que ele matou 3 ratos com chifres em 1 minuto e perguntou se era bom ter a Odashi. Corin se vira e Sihu, um pouco confuso, pergunta: Corin, oxe,